Como é abraçar essa vivência do Evangelho com essa radicalidade na juventude? Quando eu era mais jovem ainda, porque eu sou jovem, eu sempre achei que a santidade era para minha avó e eram para aquelas tias que estavam dentro da igreja, né? Sempre achei mesmo. E depois que eu tive a minha experiência com Deus, eu acho que nós, quando temos a nossa experiência com Deus, o que nos atrai na vida consagrada, na vida missionária, é a radicalidade. Você olha para os irmãos que caminham há mais tempo e você diz, eu tenho desejo de viver isso também. Não porque... E nós não olhamos porque eles vivem de qualquer forma. Na verdade, nós olhamos porque eles são radicais. Eles vivem a radicalidade evangélica. Então, para mim, viver essa radicalidade hoje é uma grande alegria. Na verdade, assim, sempre quando eu penso em radicalidade, eu penso em alegria. Também diante do mundo de hoje que sofre tanto, essa radicalidade da alegria, que é uma resposta. Então, viver a minha juventude, nesses melhores anos que eu tenho, a radicalidade é mais essa resposta de alegria. Mesmo assim, para mim é muito forte esse movimento. Mas sendo o Evangelho, Lucas, um caminho de radicalidade, é também um caminho de renúncia e de abrir mão de muitas coisas em vista de viver isso. Esse abrir mão, como é para você viver isso? Esse abrir mão de tantas outras coisas que talvez até fossem lícitas para você, mas que você renuncia ali por amor a Deus? Eu tive a experiência recente de conversar com algumas pessoas que não vivem muito assim aquilo que nós somos chamados a viver, essa radicalidade, esse evangelho um pouco mais aprofundado, nessa vivência aprofundada. E muitas das vezes a gente percebe que as pessoas têm um olhar para nós, ou então olham para mim e dizem assim, isso é incompatível com a minha realidade, isso é incompatível para mim, isso não dá certo, eu não sirvo para isso, é coisa demais, é algo que me ultrapassa. Vai além das minhas forças. Exatamente, né? E eu falei, você está certíssimo, é isso mesmo, vai além das nossas forças. Eu tive a oportunidade de passar por várias fases nessa vivência do Evangelho e tudo, desde a fase em que eu estava totalmente indiferente à voz de Deus, indiferente àquilo que Deus queria, até ter essa experiência dentro daquele momento, né, que eu estava vivendo na minha juventude, onde eu tinha diversas realidades que me puxavam para o mundo, mas que eu via que fazia muito sentido. Né, que eu via que aquela resposta, como a Germana estava falando, que Deus me pedia aquela resposta era que fazia sentido para a minha vida, né? E ali, dentro da minha juventude, eu pude ofertar esses anos, assim, e posso, né, até hoje. Mas hoje eu estou em outra fase, né? Uma fase em que hoje eu sou casado, tenho uma família, tenho uma esposa, uma filha, quem sabe outro, não sei já, né? Alguém, quem sabe. Olha aí a profecia. Mas é o desejo do meu coração olhar para essa vontade de Deus que me ultrapassa e dizer, cara, vale a pena deixar algumas coisas, vale a pena, de certa forma, me esforçar nesse tempo hoje, né? Me esforçar mais para trabalhar mais, para buscar viver uma vida santa, de ter os recursos para minha família, de ter os recursos para evangelizar, de ter os recursos para estar junto de novo dos jovens, de também me abdicar de diversas ofertas, diversas propostas que o mundo traz para mim. E eu percebo que vale a pena, da mesma forma como eu era jovem, que eu ofertava ali meus dias, minhas horas de estudo, que às vezes eram tão preciosas para o mundo, assim, para mim, mas que valia a pena ofertar um pouco daquele tempo para me dedicar à oração, ao apostolado, ao serviço e também naquilo que Deus me chamava a viver, que hoje eu tenho uma plena consciência, né, com casado, já consagrado, tudo isso faz muito sentido, vale a pena abrir mão, assim, como dizia Santa Teresinha, é uma perca fecunda, né? Eu escutei um dia dessa pessoa dizendo que hoje não vale a pena, é perda de tempo. Que perda fecunda, graças a Deus, né? Vale a pena deixar isso. De fato, parece uma perda de tempo mesmo a gente deixar de viver tantas outras coisas em vista de viver essa radicalidade. Mas, Natália, fala um pouquinho pra gente acerca da diferença que existe entre ser radical, viver essa radicalidade evangélica ou viver com radicalismo. O que seria radicalidade e o que seria radicalismo, assim? Delnia, eu penso que o radicalismo é quando eu tenho a mim mesmo como centro. É quando eu me coloco como a medida, é quando eu acho que a medida sou eu e eu vou vivendo aquilo dali de forma desproporcional no meu dia a dia, porque eu acho que às vezes a experiência com Deus ela é só no intelectual, ela é só na minha inteligência.
Então eu aprendo, decoro o evangelho, consigo rapidamente responder as perguntas citando versículos bíblicos, mas não vivo isso na vida. Essa é a diferença da radicalidade. A radicalidade, ela é vivida dentro de um processo de conversão. Ela é vivida dentro de um processo de configuração, de adaptação da minha vida ao evangelho. O radicalismo, eu costumo brincar quando eu vou falar para os jovens e com os irmãos, que ele é como se eu quisesse pegar o evangelho e encaixar na forma da minha vida, e eu não quisesse a minha vida encaixar da forma do evangelho. E a radicalidade é isso, é quando eu pego a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, como eu disse anteriormente, e coloco encaixada dentro do evangelho, dentro da palavra de Deus.